eu sou Luciana França, educadora financeira e coach de carreira. Quer saber como sair da escravidão financeira? Por que você está na escravidão financeira e como sair da escravidão financeira? É nesse vídeo que você vai receber esse conteúdo extraordinário hoje. Então já mande para todas as suas amigas que você quer que tenha riqueza ainda nessa vida e que saia de uma vez por todas da escravidão financeira. Antes de começar o vídeo, gente, já vou te pedir aí, ó, por favor, me ajude a divulgar o canal. Então compartilhe o vídeo, comente, deixe like, se inscreva se você não é inscrito, já faça tudo que tem aí, aperte todos os botãozinhos aí. E vamos falar de escravidão financeira. Primeira coisa, o que é escravidão financeira? As pessoas, elas aprenderam uma coisa e essa coisa leva à escravidão financeira, que é o seguinte: a pessoa não consegue viver sem uma parcela. Então, por exemplo, a pessoa recebe lá R$3.000 e aí ela passou e ela sabe que ela vai começar a receber 3.300. O que acontece automaticamente na cabeça dela? Fazer uma nova parcela. Então, antes mesmo dela receber os 300 a mais que ela receberia, e às vezes de forma bruta, ela nem vai receber líquido R$300 a mais, ela vai lá e faz uma parcela de R$300. E isso ela vai vivendo dentro de um ciclo repetitivo. E quando eu falo de mudança de padrão, questionamento de padrão, é você olhar para as escolhas que você tem feito, para os hábitos que você tem escolhido para a tua vida financeira. E se você é a pessoa que vive fazendo uma parcela, por quê? Porque você acredita que você não vai conseguir nada sem uma parcelinha, você sempre vai estar na escravidão financeira. A escravidão financeira é você estar atrás da roda, né? Vem lá na frente o teu futuro, você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que você tem uma conta para pagar. Tem pessoas que fazem contas de 30 anos, e 20 anos, e 15 anos para pagar. Então eu já comprometo toda uma vida para frente que eu nem sei o que vai acontecer nessa vida. O que acontece nesse sentido? Você sempre vai estar, de certa forma, escravo do dinheiro. Para que você inverta isso, a primeira coisa é você parar de fazer parcela de qualquer coisa. Outra coisa, se você tem dívida, entenda de uma vez por todas que não tem como sair da escravidão financeira com dívidas. Então, se você tem dívidas, a primeira coisa que você precisa fazer é listar todas as suas dívidas, liste todas e vai pagando por prioridade. Então, você vai elencar lá quais são as dívidas de juros mais altos, as dívidas prioritárias, as dívidas que você talvez sejam de necessidades básicas que você precisa quitar primeiro. E aí você vai eliminando dívida por dívida, vai fazer renda extra, vai vender algo que você já tem, vai fazer alguma coisa a mais para que você realmente vá eliminando essas dívidas, vai acumulando dinheiro à parte para você pagar dívida a dívida. Não adianta talvez você ficar renegociando várias dívidas, porque você vai ficar com várias parcelas e você não vai ter salário, você não vai ter entrada suficiente para pagar essas várias dívidas, então vai eliminando uma a uma. Mas a questão primordial é você entender que não dá para você continuar fazendo parcelinha. Seja parcelinha ou parcelona, você tem que entender que tem que parar com as parcelas, que quanto mais você faz parcelas para frente, mais você vira escravo e escravo do dinheiro. Vai ter que passar meses, anos ali trabalhando para você pagar pela escolha que você fez lá atrás. E detalhe, talvez ali na frente você perceba que a escolha que você fez não faz mais sentido. Vou contar aqui pra vocês. Eu fui uma pessoa que já fiz essa escolha. Eu financiei, eu parcelei o meu futuro. Consegui pagar antes? Consegui. Porque eu sempre fui uma pessoa muito poupadora, digamos assim. Eu achava que antes ser poupadora era o suficiente. E aí eu vi que ser poupadora não adiantava nada, que continuava tudo igual e que eu não ia enriquecer daquela forma, que eu tinha que ser uma pessoa abundante e não só poupadora. Mas lá atrás, nos meus 20 anos, acho que foi nos meus 20, 21, por aí, eu tinha a visão de que eu tinha que ter a minha casa própria, de que eu tinha que financiar a minha casa, porque senão jamais eu teria uma casa própria. E eu fiz essa escolha lá atrás, e aí eu financiei a minha casa. A gente conseguiu pagar essa casa em bem menos tempo do que a gente tinha financiado, porque a casa era em 30 anos, a gente conseguiu pagar em 7 anos, sim, a casa. E desses 7 anos que a gente pagou, a gente só trabalhou para pagar a casa. Para pagar a casa, para manutenção da casa, e na época era casa e carro. Então a gente só trabalhava para pagar isso, casa e carro. Só que o que acontece? Eu fui percebendo nesses anos que eu fui morando nessa casa que não fazia mais sentido eu ter aquela casa. Porque era num bairro que eu não estava me dando bem, era um bairro que estava ficando muito longe do meu trabalho. Não era bom para mim. E eu queria fazer essa escolha. Só que como eu tinha escolhido lá atrás, eu estava amarrada àquilo. E aí veio, qual a decisão que você vai tomar agora? Eu poderia sair e alugar para outra pessoa, poderia vender. Então
Então, qual escolha fazer? Eu resolvi naquele momento vender. E eu vendi a casa que eu tinha. Hoje eu moro de aluguel, sim. Eu investi o dinheiro que eu tinha de aluguel, porque para mim a liberdade ela é mais importante. Porque para mim o ir e vir é mais importante. Eu não quero estar presa a lugar nenhum. E tá tudo bem. Se pra você faz sentido você ter a sua casa própria, tá tudo certo. Mas pra mim não fazia sentido. E eu fiz uma escolha pela pressão da sociedade, pela pressão do que todo mundo diz que é o correto, pela pressão de que todo mundo diz que é o certo. Sem contar que o financiamento que eu tinha feito, os juros que se eu pagasse em todos os anos que tinha sido feito, eu ia pagar umas 2, 3 casas. E é isso, a gente acaba pagando muito mais, o triplo daquilo que a gente comprou, o triplo daquilo que a gente vai ter. Por quê? Porque a gente não faz conta. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a pagar e reduzir as parcelas. Por isso que eu fiquei num fluxo em 7 anos só trabalhando para pagar a conta, para pagar a dívida, para antecipar essa dívida, para mim não ter que ficar anos e anos da minha vida pagando aquilo. Tá tudo certo, eu fiz a escolha lá atrás, mas hoje é uma escolha que eu não faria. Não nesse momento, talvez daqui 10 anos isso mude. A nossa maturidade muda, as nossas escolhas mudam. O que eu quero que você entenda? Que você aprenda a questionar isso. Será que as escolhas que você tem feito não tem te levado à escravidão porque você tem escolhido pelo que você acredita ou pelo que você vê da sociedade? Será que ter o carro X, será que ter a bolsa Y, será que ter isso, será que ter aquilo não é de fato o que a sociedade está te embutindo e você está aceitando? Então o que eu quero te dizer é, estar na escravidão é uma escolha. Eu escolhi liberdade e essa liberdade tem um preço, sim. Tem um preço de você assumir aqui que você está indo contra o que as outras pessoas escolhem. De você dizer, eu escolhi esse caminho para mim, se os outros não escolheram, tá tudo certo. Mas eu não quero mais estar nessa escravidão. E quando eu decidi não estar mais nessa escravidão, e não tô dizendo que você ter a casa própria é você estar numa escravidão. Dizendo que você ficar financiando e fazendo parcelas é você estar numa escravidão. Então você estar nessa escravidão é uma escolha. E aí basta você olhar para tudo isso e querer fazer essa mudança ou não. Eu quis fazer essa mudança e eu decidi que eu não teria mais parcelas. Eu decidi que eu compraria e pagaria quando assim eu tivesse dinheiro. Eu decidi ter mais dinheiro investido do que ter dinheiro em coisas. Por quê? Porque o que me dá poder de escolha é o dinheiro e não as coisas que eu tenho. As coisas que eu tenho, se eu ficar doente, se alguém que eu amo ficar doente ou qualquer coisa aconteça, eu não posso usar as coisas que eu tenho, eu vou ter que vender primeiro. Eu não posso fazer a viagem que eu quero se eu escolher fazer uma viagem. Eu não posso mudar, se eu hoje decidisse que eu não queria mais trabalhar, que eu não quisesse mais trabalhar com o meu instituto, eu não poderia fazer essa escolha se eu não tivesse dinheiro. Então o dinheiro, ele realmente nos dá poder de escolha e ele nos traz a liberdade de realmente a gente escolher o que de fato faz sentido pra gente. E se a gente não tem isso, a gente vive na eterna escravidão. Então esse vídeo eu espero que você tenha entendido qual era o recado da escravidão. E para você fazer o inverso disso, a primeira coisa é você criar coragem de seguir em frente pela tua liberdade e não pelo que os outros te dizem que é certo ou errado. E a segunda coisa é você começar a poupar e investir dinheiro todo mês, isso com constância, regular. Então que você separe e comece hoje. E eu sempre falo, não importa com quanto, mas comece. O primeiro passo é o mais importante do que de fato você ficar prolongando e ficar ali, quando eu tiver tanto. Não, se você tem 50, comece com 50, mas comece. É muito mais importante você começar do que você deixar aí pra frente achando que lá na frente vai mudar alguma coisa, ok? Espero que tenha feito sentido o vídeo. Se fez, lembre de compartilhar e deixar nos comentários o que fez sentido pra você.